Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a outra questão comentária de comércio internacional comigo, professor Luiz Miranda. Amigos e amigas, na questão de hoje nós vamos falar de um tema que é bastante conhecido, inclusive no meio que não é especializado, o dumping. Eu considero que uma pergunta sobre dumping sempre é muito bem-vinda numa prova de comércio internacional. Principalmente porque a maioria das pessoas, o leigo, acha que dumping é vender abaixo do preço do custo, o que está errado. Então, vocês precisam saber direitinho o que realmente é dumping e quando ele é realmente danoso para o comércio internacional. Sem mais enrolações, meus amigos, vamos então à questão que eu queria apresentar para vocês. Mais uma questão do concurso de AFTN, que era o cargo da época Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, que hoje é o Auditor Fiscal da Receita Federal. De uma forma geral, entende-se por dumping a venda de produtos no exterior a preços menores do que aqueles praticados no mercado interno. Então, veja que está a definição correta de dumping aqui, não tem nada a ver com preço de custo, tá, gente? Cuidado com esse conhecimento comum que está errado. Esse fenômeno pode ocorrer em razão de várias causas, entre as quais se destacam a existência de excedentes de produção em grande escala, a redução de tarifas para os produtos exportados e principalmente a concessão de subsídios governamentais. As medidas antidumping são tomadas quando? Portanto, nós temos o quê? Nós temos uma questão do tipo positiva. Antes de começar a olhar as alternativas, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que o dumping, em primeiro lugar, ele é a venda de uma mercadoria no exterior por um preço menor do que é praticado no comércio interno, ou seja, o país exportador vende fora do seu país a mercadoria por um preço menor do que ele venderia dentro do seu próprio país, beleza? Esse é o ponto 1. O ponto 2, ele precisa causar um dano para o país importador. Em terceiro lugar, precisa haver um nexo causal entre o dumping e o dano. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples de entender. Imagine agora com toda essa situação provocada aí pelo conflito aí na Europa, em que o petróleo está nas alturas, né? O preço da gasolina está um Deus nos acuda aqui no Brasil. Imagine que se os países árabes resolvessem fazer dumping de petróleo, vender o petróleo aqui no Brasil por um preço mais baixo do que eles vendem lá na Arábia. Alguém ia reclamar disso? Claro que não. Tecnicamente seria um dumping, mas não haveria nenhum prejuízo para a indústria nacional. Muito pelo contrário, todos ficariam muito felizes se acontecesse esse tipo de situação. Beleza? Entenderam então por que o dumping precisa dessa característica de causar um dano para o país importador? E terceiro, que este dano tenha relação com o dumping? Beleza? Então isso é importante para o conceito ficar bastante claro. Podemos agora então analisar a alternativa da questão. A alternativa A diz: o fenômeno ocorre em decorrência de pelo menos uma das causas mencionadas no enunciado acima e devidamente comprovada. Não. Como eu acabei de falar, são 3 condições para a ocorrência de dumping: preço de exportação menor que o preço do mercado interno e dano à indústria do país importador, no mínimo isso. E o ideal é que também se mencione o nexo causal entre dumping e o dano à indústria. Beleza? Então, a alternativa A, ela não atende à integralidade do que precisa para caracterizar o dumping. Na letra B temos: o fenômeno ocorre em decorrência de pelo menos 2 das causas mencionadas no enunciado e devidamente comprovadas. Então, no enunciado, você não fala sobre o dano à indústria nacional, né? Você fala de excedentes de produção, redução de tarifas, etc. Ou seja, também tem o mesmo problema da alternativa A, né? Até mencionei o mesmo tipo de comentário aqui. Na letra C, diz que o fenômeno comprovadamente traz consigo uma forma de discriminação comercial que, portanto, fere dos princípios básicos do GATT-UMC. Bom, o que a pergunta da questão, né? O que o examinador está perguntando? Está perguntando sobre medidas antidumping.
E aqui eu tenho uma resposta política. O fenômeno traz consigo uma forma de discriminação comercial que fere um dos princípios básicos do GATT-OMC. Parece até um político em campanha, ou seja, está puramente enrolando. É aquilo que eu chamo de, vocês vão ver nas provas de vocês, é uma assertiva bonitinha, porque você está falando algo até relativamente óbvio, mas é ordinária, porque ela foge do assunto, não é o que está sendo perguntado, né? Está perguntando sobre medidas antidumping, e aqui está falando sobre o prejuízo do dumping, discriminação comercial, ou seja, fugiu da raia. Tchau! Na letra D temos: a entrada maciça de produtos mais baratos ameaça a estabilidade de preços internos e, consequentemente, a estabilidade da moeda. Viajou da batatinha, né? O cidadão aqui está falando de estabilidade da moeda com relação a dumping. Não, menos, bem menos, né? Outra alternativa bem absurda que podemos eliminar tranquilamente. Ficamos com a alternativa E, por eliminação, como o gabarito. A alternativa E diz o seguinte: a entrada desses produtos mais baratos compromete o crescimento e mesmo a existência de uma produção nacional do setor. Entre as assertivas que a gente viu aqui, ela é a mais completa, apesar de ter redação um pouco confusa e está faltando falar sobre o nexo causal, né? Se bem que você pode considerar que está mais ou menos implícito, né? A entrada de produto mais barato compromete o crescimento e a produção nacional. Então, o nexo causal seria o produto mais barato comprometendo a indústria. Mas vamos combinar que podia ser melhor a redação dessa alternativa aí. Beleza? Então é isso. Toda vez que tiver uma questão que você tenha uma alternativa que não está ideal, você procure olhar as outras e encontrar os erros absurdos das outras, porque sempre você tem que jogar na segurança. Escolha a mais completa, beleza? Provavelmente você vai estar acertando o gabarito. Ok, meus amigos, minhas amigas, deixo aqui um forte abraço, coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas e agradeço a atenção de todos. Valeu!